O nosso não é isso. O nosso é a criação de um marco institucional para 100 anos. Não é só para esses 2 anos e só para a União, como era o objetivo inicial dele. Então, o nosso é a criação realmente de um marco institucional de referência. Bom, o terceiro capítulo eram as desvinculações dos fundos. Falamos sobre isso já. Bilhões e bilhões empossados por aí, a cada ano 16 bilhões, 20 bilhões ficam empossados, isso vai acumulando, o total já chega a 220 bilhões, e a nossa dívida já passou dos 5 trilhões, quando, na verdade, nós devíamos usar isso, consolidar, reduzir dívida, melhorar a situação fiscal, mas, essencialmente, melhorar a alocação de recursos públicos. Esses fundos, nós já dissemos, como exemplo, às vezes juntou um pirata privado, uma criatura do pântano e um burocrata mal intencionado e aprovaram um fundo 30, 40 anos atrás. Um morreu, o outro fugiu para Miami, o outro vive em Portugal e o fundo está aí até hoje. Então, a nossa classe política tem a responsabilidade e certamente terá a competência de reexaminar esses 280 fundos. Os constitucionais, exatamente também pelo processamento político com as principais lideranças, foram colocados à parte, quer dizer, deixa esses fundos constitucionais aí, vamos examinar os outros, esses que podem ter sido criados por influências que não eram republicanas, vamos examinar esses fundos e o Congresso escolhe os que seguem e desativa os que são para ser desativados. Tudo isso são recursos que vão para estados e municípios. E entramos, então, no quarto capítulo, que é a descentralização dos recursos. Nós queremos descarimbar o dinheiro para descentralizar. Nós queremos realmente uma democracia participativa. O prefeito foi eleito, ele tem que ter dinheiro para saúde, educação, saneamento, para segurança. O nosso presidente foi eleito dizendo, olha, o dinheiro tem que ir para a ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo está. Nós vamos transferir até 500, pode chegar a 500 bilhões. Alguns de nós dizem 400, porque dizem, bom, como teve uma desidratação de 100, a gente pode tirar os 100. Mas não, eu acho que se a PEC paralela, sendo aprovada, trazendo os municípios para dentro da reforma previdenciária, em vez de ter 1 trilhão para a União e os municípios, estados e municípios fora, é mais saudável para o país e para a federação que sejam os 800 bilhões para a União, mas que estejam dentro dos estados e municípios com a aprovação da PEC paralela. Eu nem me incomodo com essa desidratação de 100 bilhões que aconteceu se trouxermos a PEC paralela para dentro, porque é um visível ganho para toda a União do ponto de vista de responsabilidade fiscal com as futuras gerações. Não estamos pensando em nós aqui, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Nós estamos pensando em 10, 15, 20, 30 anos à frente, o que acontece com as futuras gerações. Que nós estamos nos endividando como se não houvesse amanhã. Nós estamos empurrando essa bola de neve para frente, isso é uma avalanche de dívida. E isso tem impedido o Brasil de crescer, com juros altos, com a desaceleração econômica. Então, essa transformação do Estado é, antes de tudo, um ato de crença na democracia, de crença no fortalecimento da federação. Essa nossa ideia de, em 8 anos passados, o dinheiro do pré-sal que vier, na seção onerosa, 70% União, 30% Estados e municípios. Já na alocação do ano seguinte, 35% Estados e municípios, 40%, 45%, 50%. Em 8 anos, invertemos a pirâmide, 70% para Estados e municípios, 30% para a federação. É o primeiro governo em 40 anos que fala em descentralizar recursos, em fortalecer a democracia. A Constituição de 88, com muita sabedoria, botou essa meta lá, só que não conseguiu entregar. Porque como se perdeu no combate à inflação, com juros muito altos, tentativas frustradas, 1, 2, 3, 4, 5 planos, todos com uma deficiência básica, que era justamente a ausência dessa dimensão fiscal. Faltou sempre a todos os planos, inclusive ao melhor deles, que foi o real, foi
brilhante do ponto de vista monetário, faltou a dimensão fiscal. Então convivemos com juros de 70% ao ano, 60%, 50%, 40%. Eu sei porque eu estava do outro lado da cerca. E o governo fazendo essa transferência brutal de recursos, porque estava só no freio monetário e com a parte fiscal frouxa. Então nós já fizemos uma mudança radical. Nós estamos com a parte fiscal agora como chave do ajuste e a monetária já mudou. O juro de equilíbrio já desabou. A taxa de juros de equilíbrio já está descendo para 5, para 4,5, para 4. Por quê? Porque mudamos o mix. A taxa de equilíbrio, a taxa neutra de juros brasileira desabou, porque nós mudamos o mix. Nós assumimos o compromisso com a meta, com o teto de gastos, com a redução do superávit, do déficit primário, a criação eventual do superávit primário. Sempre que me perguntavam, mas e aí, o déficit, como é que vai ser a meta, não é a meta? Nós vamos fazer a coisa certa. E eu adoraria zerar. E as estatais? Adoraria vender todas. Isso é uma declaração da direção para onde nós estamos indo. Agora, não quer dizer que é factível. Então, em vez de ter essa insistência de zerar, ficar com a cessão onerosa toda para o governo federal, tentar pegar também recursos extraordinários e zerar o déficit agora e deixar estados e municípios ao léu, a nossa decisão política, que está se revelando sensata e correta, foi dar o braço para estados e municípios, para a Câmara de Deputados, para o Senado e dizer, olha, vamos transformar o Estado brasileiro juntos. Não adianta a União estar solvente e os estados e municípios quebrados. Então vamos dividir. Eu prefiro ter um superávit, um déficit maior, um pouco maior esse ano, mas solta alguns recursos também para estados e municípios, que eles também estão sob estresse financeiro. Então esse capítulo 4º nosso é a descentralização dos recursos, é para assegurar, cada um dos capítulos tem uma finalidade básica. O primeiro capítulo, assegurar as finanças, os fundamentos fiscais sólidos das finanças da República Brasileira. Segundo capítulo, permitir correção com mecanismos automáticos ou complementares, como o Plano Mansueto, de desequilíbrios fiscais. Nenhuma crise fiscal vai durar mais do que 1 ano e meio ou 2. Porque você trava as despesas automaticamente, é o shutdown na brasileira, quer dizer, é suave, paga todo mundo, só não faz absurdo, que é ficar dando aumento quando você está quebrado. Espera 1 ano e meio, as receitas sobem e você acaba se reequacionando. E nesse intervalo, os recursos estão aqui com o Plano Mansueto. O outro capítulo, descentralização de recursos, para quê? Fortalecimento da federação. Nós queremos uma federação forte. O povo vive nas cidades. O problema de falta de segurança é na cidade. Você vive na cidade, você é assaltado na cidade, você é baleado na cidade. Você precisa de segurança lá. Não é o dinheiro aqui em Brasília na mão dos ministros, não. É lá embaixo. Nós temos que acreditar na democracia, descentralizar os recursos. Ah, mas você confia no prefeito, ele pode desviar recursos. Ele está sob a vigilância da população lá. E cá para nós, governo centralizado andado fazendo muita besteira com dinheiro público nos últimos anos, né? Eu confio na descentralização, eu confio na democracia, eu confio nessa coordenação dos poderes. TCS, TCUs, Congresso, Supremo. Eu confio nessa descentralização. Em vez de ficar, como vimos no passado, meia dúzia de pessoas em Brasília decidindo tudo. Quando você erra pesado mesmo, erra grande. Nós precisamos descentralizar. A essência da democracia é a limitação dos poderes e a descentralização desses poderes. Então, o que parece que é uma crise, essa briga entre Congresso, Senado, Supremo, isso, na verdade, é uma saudável dinâmica de uma sociedade aberta, aperfeiçoamento das instituições, demarcação de território, até onde vai o Ministério Público sem ser abuso de autoridade, até onde vai o Supremo sem ser proteção de impunidade, até onde vai o Executivo sem estourar estados e municípios, até onde vão os estados e municípios contando que qualquer irresponsabilidade será paga pela viúva, que é a União.
Nós temos que apostar na maturidade democrática. Eu aposto, eu sou um observador e um participante de 30 anos de democracia, aperfeiçoando instituições. Todo ano um aperfeiçoamento novo e melhorando, e lentamente. E então estamos dando esse passo agora na direção da transformação do Estado.